Bom, nós vamos usar agora, então, a distribuição eletrônica vista para átomos antes, nos vídeos anteriores, para tentar entender um pouco melhor a questão da reatividade química dos elementos da tabela periódica. Então, eu elenquei aqui algumas reações químicas envolvendo átomos de elementos químicos comuns, né? Então, nós temos aqui a reação entre sódio e flúor, sódio e neônio, neônio e flúor, potássio e cloro, potássio e argônio, argônio e cloro, potássio e flúor. E fica a pergunta, quais dessas reações acontecem e quais dessas reações não acontecem? Bom, a resposta é: estas reações envolvendo neônio e envolvendo argônio, elas não acontecem. Por que elas não acontecem? Porque tanto o neônio quanto o argônio, eles são gases nobres. Gases nobres têm uma tendência muito baixa de reagir, eles têm uma reatividade muito baixa comparada com qualquer outro elemento da tabela periódica. Isso faz com que a tendência deles de se combinar com outros elementos seja também muito baixa. Em condições apreciáveis, o flúor com o neônio não vão reagir e nem o cloro com o argônio. Os compostos, os gases nobres, eles até podem formar compostos químicos, mas não em situações, digamos assim, ambientes. Você precisa fornecer muita energia, você precisa ter um ambiente muito favorável à formação desses compostos, mas em condições ambientes eles permanecem nas suas formas atômicas. Então, o ar atmosférico que a gente respira, ele tem um pequeno percentual de argônio, em torno de 1% mais ou menos, em massa. Isso vai dizer que o argônio está presente nessa amostra gasosa que nós temos respirando, inalando o tempo todo, mas nem por isso ele reage com os outros componentes desse ar, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e assim por diante. Agora, essas outras reações, elas produzem os compostos correlatos. Então, aqui o produto será o fluoreto de sódio, aqui o produto será KCl, cloreto de potássio, e aqui nós teremos o fluoreto de potássio. Então, a pergunta que fica é: por que estas reações químicas formam esses compostos, enquanto essas outras envolvendo gases nobres não formam? A gente vai racionalizar essa resposta em termos das distribuições eletrônicas desses átomos. Então, vamos escrever aqui do lado a distribuição eletrônica para todos os átomos que estão descritos aqui. Então, começando em ordem crescente de número atômico, nós temos o flúor, nós temos o neônio, depois nós temos o sódio. Aí então nós passamos para cloro, argônio e potássio. Então os números atômicos aqui, colocando todos eles já, os números atômicos são Z igual a 9, Z10 e Z11, Z igual a 17, Z igual a 18, Z igual a 19, e a gente precisa da distribuição desses átomos todos nos seus estados neutros. Bom, todos os átomos neutros, então basta distribuir esta quantidade de elétrons seguindo o diagrama de energia que a gente viu no último vídeo, seguindo aquelas setas. Você pode recuperar esse diagrama do vídeo passado ou do livro ou do caderno, usar isso como um apoio. Então aqui nós teremos 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, então aqui 10 mais 1, 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e por fim 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aqui são 10, 18 mais 1, 4, S1, os 19 totais do potássio. Então, a gente pode perceber um tipo de constatação, uma constatação que já nos dá uma pista do que está acontecendo aqui. Então, toda vez que nós temos reações químicas que envolvam ou o neônio
ou o argônio, ou virtualmente qualquer gás nobre, nós percebemos que essas reações não acontecem, certo? O que os gases nobres têm, ou que condição que eles apresentam que os outros não apresentam? Bom, nós podemos definir aqui dois tipos de camadas dentro do átomo. A gente pode definir o que a gente chama de caroço, do inglês core. Então, teoricamente, a melhor tradução para core seria núcleo. Mas como nós já falamos a questão do núcleo e da eletrosfera, para dar outro nome que não confunda com o núcleo atômico, nós vamos falar do caroço dos elétrons dentro do átomo, ou seja, os elétrons mais internos ao átomo. E depois disso nós temos a valência. Valência, a parte mais externa. Então, valens. Certo? Então, valência vai ser a última subcamada preenchida, ou seja, a subcamada de valência vai ser a última que foi preenchida. Então aqui, ó, a subcamada de valência é a 4s, ou seja, daqui para cá é o caroço. Essa daqui é a última camada preenchida, o subcamada, então o caroço está daqui para trás. E nessa daqui é a mesma coisa, daqui para trás. Enquanto que aqui eu tenho o caroço, essa daqui é a valência, então o caroço é a partir do 2p6. Nesse daqui, essa daqui é a camada, a última preenchida, então o caroço está daqui para trás. E aqui também ele está daqui para trás. Ou seja, eu sempre deixo a última camada de fora, porque ela é a camada de valência, e a outra camada que está completamente preenchida, eu chamo ela de caroço e eu indico por essas setas pretas aqui. Bom, o que os átomos dos gases nobres têm de diferente que poderia explicar esse fenômeno? Os gases nobres eles têm uma condição muito específica que é a camada de valência deles possuir 8 elétrons. Tanto aqui 2s2, 2p6, quanto aqui 2s2, 2p6, faz um total de 8 elétrons. Esta condição de 8 elétrons darem, digamos assim, uma baixa reatividade, ou tornarem os gases nobres inertes, é uma regra conhecida como regra do octeto, que poderia ser melhor, talvez teriam outros termos melhores do que a regra do octeto, mas é assim que ela é conhecida no geral, e ela diz o seguinte: átomos adquirem estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. CV, camada de valência. Bom, os átomos de gases nobres, eles já vêm, digamos assim, de fábrica com os seus 8 elétrons na camada de valência. Isso significa que eles já possuem estabilidade química. Eles não têm a tendência de se combinar com outros átomos buscando essa estabilidade. Então a gente pode perceber que toda vez que existe uma reação envolvendo um gás nobre, esse gás nobre tem baixa reatividade porque ele tem estabilidade intrínseca. O que acontece com os outros átomos, no caso, flúor, sódio, cloro, potássio, que são esses exemplos, mas isso poderia ser aplicado para todos os outros átomos da tabela periódica. Esses átomos não têm 8 elétrons na camada de valência, eles têm 7, ou eles têm 1, aqui também 7 ou 1, mas na verdade esses exemplos não são um todo. Existem átomos com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 e com 7 elétrons na camada de valência. Todos os valores indo de 1 até 8. Então, 8 é a última camada, é a última coluna da tabela periódica, que corresponde aos gases nobres. A primeira aqui tem 1 elétron de valência e cada uma das famílias dos átomos que não são a parte de transição vai ter um desses elétrons de valência, com um desses números de elétrons de valência com os elétrons da sua última camada. Tudo bem? Então, o que isso significa? Significa que se os átomos, que não são os gases nobres, não têm estabilidade pelo fato de eles não terem 8 elétrons na camada de valência, isso vai indicar que eles precisam buscar essa estabilidade de alguma maneira, artificial, digamos assim, que não esteja intrinsecamente relacionada a eles. Ora, como que eles fazem isso? Reagindo quimicamente. Então, se a gente observar aqui, o flúor, ele não tem 8 elétrons, tampouco o sódio. Agora, se o sódio perder este elétron aqui,
a camada de valência dele passa a ser essa, tornando o caroço do 1s para trás. Então, quer dizer, se ele perde esse elétron, ele adquire a estabilidade que é a mesma estabilidade do neônio. Mesma coisa para o flúor. O flúor tem essa camada semi-preenchida, ou seja, ela não está completa. Agora, se o flúor ganhar mais um elétron, transformar esse 5 aqui em 6, ele adquire a mesma estabilidade do neônio. Então percebam, o sódio quer perder, o flúor quer ganhar. Se houver uma transferência de um elétron do sódio para o flúor, ambos irão adquirir configuração de gás nobre, ou seja, ambos vão adquirir uma configuração análoga à do neônio. Ou seja, se ambos se tornam análogos ao neônio, ambos adquirem estabilidade eletrônica. Ou seja, a reação química entre esses dois aqui produz uma certa substância para a qual ambos os átomos possuem estabilidade eletrônica, porque ambos os átomos têm a mesma distribuição eletrônica do neônio. Mesma coisa acontece aqui embaixo. O potássio, ele pode tanto ganhar 7 elétrons aqui, para completar essa daqui com 8, ou ele pode perder esses elétrons aqui e transformar essa daqui na sua camada de valência, reduzindo o caroço daqui para trás. É muito mais fácil ele perder esse 1 do que ele ganhar 7 adicionais. Mesma coisa para o sódio, para o cloro, perdão. É muito mais fácil ele ganhar 1 e transformar 5 em 6 do que ele perder todos esses 7 e transformar essa camada aqui. Então é uma questão de qual é o caminho mais rápido, mais fácil para se chegar ao octeto. No caso do flúor, compensava ganhar 1. Né? No caso do sódio, compensa perder. O cloro, ele pode perder esse 7 e chegar à estabilidade pela configuração eletrônica do neônio? Teoricamente sim. Mas ele vai ficar muito instável porque vai existir uma carga elétrica muito desbalanceada em relação ao núcleo. Vai ter uma quantidade de carga muito grande, ele vai ficar 7 mais, ele vai ficar 7 positivo. 7 positivo vai gerar um campo elétrico atrativo tão forte que eventualmente ele vai acabar capturando outros elétrons. Então, para o cloro, o caminho mais fácil para a estabilidade é completar essa camada e chegar à mesma situação de distribuição eletrônica do argônio. Mesma coisa para o potássio. Ele pode ganhar 7? Pode, mas ele vai ficar tão excessivamente negativo que esses elétrons vão acabar abandonando esse átomo. Então, para ele é mais fácil perder esse 1 e chegar nessa situação aqui, que é uma situação de estabilidade eletrônica. Então, no momento em que você tem a regra do octeto enunciada, né? Quem enuncia a regra do octeto é Gilbert Lewis e Walter Kossel. Independentemente, eles não trabalhavam juntos necessariamente, mas eles fizeram um trabalho mais ou menos na mesma época e com as mesmas raízes. Então, disse que a regra do octeto ela é o produto do trabalho desses dois sujeitos aqui. E ela explica a estabilidade dos átomos nesta base de 8.